Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a aula é sobre fato e opinião. Você sabe a diferença? Não? Mais um motivo para ficar por aqui. Vamos estudar? Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Tenho certeza de que no seu dia a dia, nas conversas, nos noticiários e leituras, você ouve fatos e opiniões. Querem ver um exemplo? Quando falamos que uma árvore caiu na Avenida Getúlio Vargas ou que uma explosão ocorreu em uma determinada empresa, estamos relatando fatos. Não há o que discordar ou discutir se você concorda ou não com estes fatos. De certo é que eles existiram, eles aconteceram. Diferente do que dizer, nossa, que árvore bonita, ou que a explosão foi o acidente mais grave do mundo. Quando emitimos essas frases, estamos dando uma opinião sobre um fato. E você pode concordar ou discordar destas opiniões emitidas. Para te ajudar, veja na próxima tela a definição do que é um fato e uma opinião. Fato é um acontecimento, aquilo que é verdadeiro, que corresponde à realidade. Opinião é a visão de uma pessoa acerca de um determinado assunto, quando esse indivíduo conta ou escreve algo de acordo com o que ele acredita, por seu juízo de valor, por exemplo. Resumindo, fato é algo real. Opinião é o que uma pessoa acha sobre um fato. Vamos analisar um outro exemplo. O que você vê nesta imagem? Maracujás, certo? Isso que você está vendo é um fato. Não há como dizer outra coisa sobre esta fruta. Ela tem um nome e seu nome é maracujá. Agora, maracujá é uma fruta deliciosa? Será? Para mim, não. E para você? Viu? Isso é uma opinião e opiniões podem variar. Vamos verificar isso em um texto falado agora. Em 1977, há 44 anos, foi noticiado em um jornal local algo bastante curioso. Querem voltar ao tempo? Confira. Nas últimas 72 horas, 5 objetos voadores não identificados, libertando uma fantástica luminosidade avermelhada, cruzaram o céu de Manaus. Na quarta-feira à noite, a torre de controle do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes detectou a presença de um aparelho estranho nas proximidades daquele campo de pouso, desaconselhando os aviões que chegavam a Manaus a aterrissarem. Perceba, independente de se acreditar ou não em disco voador ou da sua opinião do que se viu, foi noticiado um fato. O fato é que em 1977, pessoas viram objetos no ar, os quais não foram identificados ao ponto do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes desaconselhar a aterrissagem dos aviões. Mostrarei agora um outro texto escrito, desta vez para que você perceba como é importante verificar as diferenças entre fato e opinião. Meu super-herói favorito é o Homem de Ferro, porque ele, além de ser muito corajoso, é inteligente e defende as pessoas dos vilões. Eu acho ele melhor que o Homem-Aranha. Ele é mais forte e cria seus próprios poderes com a tecnologia. Texto escrito por uma criança de 9 anos. Veja, este texto apresenta características de um texto claramente opinativo. Essas características aparecem tanto no primeiro parágrafo
quanto no segundo parágrafo. Quando lemos meu super-herói favorito é o Homem de Ferro, percebemos que isso é uma opinião desta criança. Ela está falando de um gosto pessoal, do que ela acha. No segundo parágrafo, isso se repete quando ela diz: eu acho ele melhor que um Homem-Aranha. Quando a pessoa diz que ela acha que o que ela acredita é a opinião dela. Quero aproveitar esta aula para mostrar alguns fatos curiosos. Além de você saber, terá mais uma oportunidade de aprender ainda mais a diferença entre opinião e fato. Observe este fato. Este jogador é considerado o mais alto a participar de jogos de basquetebol. Ele mede 2 metros e 31 centímetros. Veja, não há o que concordar ou discordar deste fato. Ele existe. Para você ter uma ideia deste fato de maneira visual, veja a próxima imagem e compare a altura dele com as pessoas que se encontram ao lado dele. Se você quiser, pegue uma fita métrica em sua casa e meça a parede ou a porta. Depois compare com a estatura deste jogador. Garanto que você vai se surpreender mais uma vez. O próximo fato curioso de hoje é sobre os elefantes. Veja na próxima tela. Você sabia que o elefante africano tem uma gestação que pode chegar até os 22 meses? Isso equivale a quase 2 anos. E um outro fato sobre este animal é que ele come 125 quilos de plantas, capins e folhagens e bebe 200 litros de água por dia. Veja que animal diferenciado é o elefante. Veja quantas curiosidades. Depois de estudar sobre a diferença entre opinião e fato, que tal você exercitar o que aprendeu aqui hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Leia a frase abaixo e identifique se é um fato ou opinião. O livro que li é bem divertido. Aluno, isso é um fato ou isso é uma opinião que está sendo emitida aqui? Qual é a sua resposta? Vamos verificar qual é a resposta correta? Veja, é uma opinião. Não necessariamente todos devem achar que este livro lido é bem divertido. Aprendemos nesta aula que opiniões são diversas, cada um tem a sua. Passemos agora para a atividade número 2. Leia o texto abaixo e continue a verificar se é um fato ou opinião. O duelo entre Vasco e São Paulo foi marcado por um caso de violência. Temos aqui um fato ou nós temos aqui uma opinião? De acordo com o que estudamos hoje, aluno e aluna, isto é o quê? Um fato ou uma opinião? Vamos verificar a resposta correta? A resposta correta é um fato. O duelo entre Vasco e São Paulo foi marcado por um caso de violência. Não há emissão aqui de opinião. Há um fato que realmente aconteceu. Passemos agora para a atividade número 3. Leia o texto abaixo e responda. Instituições que atuam em defesa das pessoas com deficiência visitam o Teatro Amazonas. Programação faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e também conta com visitação ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia. O texto lido é letra A, um fato, letra B, uma opinião, letra C, uma orientação ou a resposta correta é a letra D, uma instrução. De acordo com o que foi lido aqui e foi estudado, qual é a resposta correta? Vamos verificar? Veja, o texto lido é um fato. Instituições que atuam em defesa das pessoas com deficiência
visitam o Teatro Amazonas. Isso aqui é um fato. Não há uma orientação, não há uma opinião e não há instrução, mas um acontecimento. Parabéns, querido aluno, você que chegou até aqui. Mas neste momento eu quero te convidar para a hora da revisão. Estudamos e aprendemos hoje que fato é diferente de opinião. Fato é algo verdadeiro, enquanto opinião é um juízo de valor sobre um assunto. É muito importante diferenciar isso no nosso dia a dia. Nas conversas entre amigos ou familiares, precisamos perceber quando há um fato sendo falado ou quando há uma opinião que está sendo emitida. Isso acontece quando você está participando de um debate ou quando você precisa dar uma opinião sobre um determinado assunto. Você saber a diferença entre fato e opinião fará que você tenha êxito quando precisar ou quando for questionado sobre este assunto. Em resumo, fato é um acontecimento, por mais que pareça inacreditável. E opinião é um juízo de valor que você oferece ao fato e, por isso, é relativo. Encerramos mais uma aula na esperança que você tenha aproveitado. Te espero aqui na próxima vez. Até mais!